morramos. Elias lhe disse: Não temas, pai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um pouco pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela que fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Na panela a farinha não se acabou, e na botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Nós estamos em família, estamos preparando uma palavra de semana, para fazer a igreja, depois do congresso desse que passou abençoado, grandes pregadores, grande nome de Deus, aí é difícil às vezes pregar depois, falei com meu irmão, é difícil às vezes trazer uma palavra depois disso, Aí terça-feira eu vim, nosso pastor ele trouxe uma palavra e complicou mais ainda, Mas Deus é bom em todo tempo, Estava preparando essa palavra em casa, e o inimigo ele é astuto. O inimigo, quando estamos em família, o inimigo ele é astuto. Estava a semana toda preparando a palavra, e aí a minha esposa falou: hoje eu vou sair mais tarde, não tem problema, vou te pegar em 20:07. Aí quando deu 6h15, o vizinho bateu na minha porta, meu filho falou: não está querendo falar contigo. Aí eu fui lá falar com o vizinho, aí cheguei ali, arrumou uma confusão, uma situação, o Marco está se passando, mas como o inimigo tenta nos tirar do foco, ele ficou ali falando e eu fiquei pensando: Senhor Jesus, tem poder. Porque o inimigo ele tenta, irmão, nos tirar do foco que temos. A gente busca, a gente procura estar na casa do Pai. Quando nós não temos compromisso, como é uma igreja descompromissada da palavra de Deus, ninguém vai tentar contra ela, pode ter certeza. O que eu penso nessa situação? Se o inimigo está tentando contra a tua vida, se está se levantando, se está levantando contra ti, é porque tu está fazendo uma palavra. Porque o inimigo ele não vai tentar tirar aqueles que já estão no seu caminho, mas ele quer tirar o nosso foco. E eu estava lendo essa palavra, quando o irmão chamou a irmã, eu estava pensando numa palavra para poder dizer, e aqui é uma palavra que possamos extrair, irmão, algo do nosso coração. Eu espero que assim como o Senhor colocou o meu coração, a igreja também possa receber essa palavra. Ela vai nos contar, nos capítulos anteriores, que Acabe vai começar a reinar. E ele vai ali, quando ele começa a reinar, ele vai casar com a Jezabel. Imagine uma dupla ruim. Agora multiplica. Acabe e Jezabel junto. E a Bíblia vai dizer que Acabe faz o que é mal muito mais do que os outros que já haviam passado. E aí quando chegamos no capítulo 17, onde lemos, vai entrar aqui Elias. Elias ele vai aqui entrar, Não vejo Elias em outra parte, Creio que ele vai entrar no capítulo 17. E ele vai dizer que então Elias o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus, Israel, perante cuja presença estou, que nesse ano nem orvalho, nem chuva, Tem gente que diz que não está marcado aqui o tempo, Mas lá no livro de Lucas vai informar, quando Cristo está falando de fariseu, vai dizer que lá nem choveu, que não foi em outro lugar, não foi outra viúva, mas foi a viúva de Sarepta que usou para Deus poder abençoar o seu profeta. E ali vai definir a quantidade, 3 anos e 6 meses sem chover. Então o profeta que ele vai lançar uma palavra que não ia chover. E certamente, irmão, ele está aparecendo aqui, mas ele já tinha vida com Deus há tempo, porque ele lança uma palavra e não é qualquer palavra, é uma palavra que não vai chover. Imagine hoje, irmão, no dia de hoje, um profeta se levantar e falar uma coisa dessa e não chover. É uma coisa extraordinária de se falar. Mas Deus, como tinha compromisso com a palavra do profeta, ele tem ainda hoje. Glória a Jesus. Porque quando é um profeta que determina algo na tua vida, está determinado, pronto. Não é o inimigo tentar falar o contrário, tentar fazer de outro jeito. Se Deus determinou, está determinado. Glória a Deus. O profeta ali ele vai falar que não vai chover.
tinha compromisso, Deus assina embaixo. E aí o irmão conhece a história e vai ficar sem chuveiro. E Deus vai dizer no 2: e veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Eu acho interessante que ele vai dizer que eu tenho ordenado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! A Vanessa falou aqui, irmão, que o pai da vida de Macabeus, ele vai dizer, irmão, que ele deu uma palavra, ele ordenou seus filhos. E muito depois, lá na frente, seus filhos continuaram com quem? Com a palavra do seu pai. Então o Senhor colocou no meu coração: fique com a palavra do seu pai. Oh, aleluia! A Vanessa já pede um pouquinho. Permanecemos nessa palavra que é viva e eficaz. Tem alguém tentando dar jeito, tem alguém tentando pular, tem alguém tentando até largar a porta, mas a Bíblia nos afirma que a porta é estreita. O caminho é apertado, mas conduz, nosso irmão, ao céu. Aleluia! Mas há um caminho aí largo que conduz, e são muitos, infelizmente, que entram por ela. E ele vai dizer: eu coloquei aqui apenas 5 toques, mas eu não consigo fazer nada no papel. E eu coloquei primeiro: obediência à ordenança de Deus. O que temos de hoje no nosso dia, Deus dá uma ordem, e a gente escutar a ordem de Deus e não obedecer a ordem de Deus. E obediência, irmão, oh, aleluia, é melhor obedecer do que sacrificar. E Elias, que não é bobo, ele lançou, ele conhecia Deus. E quando Deus lança uma ordenância, tem uma ordenança da parte de Deus, são 2 atos diferentes. Uma coisa é Deus ordenar, outra coisa é o povo obedecer. Deus lá no deserto, ele ordenava e o povo desobedecia. Deus ordenava e o povo desobedecia. Mas Elias não, ele lança uma palavra, uma ordenança. E Elias aqui, ele vai obedecer a palavra de Deus. Já vou adiantando: quem obedece a palavra do Senhor alcança vitória, alcança misericórdia, alcança graça, alcança unção, alcança bênção. A Bíblia vai nos dizer que ele vai ali, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, e é que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Eu coloquei aqui: obediência, ordenança a Deus, a provisão no ribeiro. Eu coloquei aqui corvos. Eu cansei de ver pregadores dentro dessa palavra, meu pastor Elias. E eu fiquei pensando, quando eu estava fazendo, eu já parou para pensar: corvo levar carne, levar pão pela terra. Eu fiquei pensando: corvo é um pássaro que nem se dá com o ser humano. Se fosse aí um chanchão, que tu cria aí, se fosse aí algum outro pássaro, mas o corvo é vai, e Deus usou um corvo. E eu fiquei pensando, às vezes a gente acha que a providência vai, não, a providência vai vir daqui. Não, aqui tem providência. Eu estou vendo que aqui é coisa diferente. Não, o trabalhar de Deus não é o nosso trabalhar. O trabalhar de Deus é diferente. Eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando ele sentado no rio, perto daquele rio ali, e de repente tem aquele pássaro com pão. Aí eu fiquei pensando, sabe onde esse pássaro pegava pão? Onde esse pássaro pegava carne? Glória! Nunca tinha pensado nisso. É onde eles foram buscar para trazer para Elias. Mas a provisão vem de cima. Essa música vai dizer que ele leva meus olhos para o monte de onde me deu socorro. E ele vai contemplar ali embaixo, ele vai olhar para cima e vai dizer: é do Senhor. É do Senhor que fez o céu e a terra. Não, eu fico pensando, Leonardo, imaginando que Elias nem se surpreendeu, porque ele sabe Deus, que ele conhece Deus, ele sabe o poder que tem o Senhor. Então, quando os pássaros chegam ali com comida, irmão, isso aqui é uma coisa fora do comum. Se fosse usar alguém para poder abençoar, mas levar lá em cima carne e pão, oh, aleluia. Ele está dizendo assim: filho, pode estar onde que tu estiver, se tu crer na minha palavra e confiar, eu te sustento. A Bíblia vai nos afirma que o ribeiro secou. E os povos, e sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não tinha chuva sobre a terra. E eu fiquei pensando, quem lançou
lançou a palavra foi quem? E quem vai ficar com sede sem água? O ribeiro seca. Numa palavra que Deus colocou no meu coração, temos que ter cuidado com a palavra que nós lançamos, porque aquilo pode de repente voltar para nós, não da forma que tu queira. Ele mesmo lançou a palavra, cara, que tem todo um propósito de Deus para fazer um milagre na vida de alguém aqui. Mas quem lança a palavra, irmão, é o próprio Elias. E Deus cumpre. E agora o ribeiro se seca. Eu fiquei pensando que quando alguma coisa se fecha, quando algo seca em nossa vida, muitas das vezes não é porque o Senhor é ruim. Não, Deus não fez da forma que eu quis. É porque o Senhor seca para de repente te trocar de lugar. Para poder te mover, para poder te lançar, para poder, filho, tu está muito tempo no mesmo lugar, eu não te quero mais aqui, eu te quero de outra forma. Eu não quero dessa forma aqui, eu quero dessa forma. Aí o Senhor te ama, mas o Senhor move, irmão. E o mover de Deus, irmão, nunca vai ser para te levar para algo pior, vai ser sempre para te levar para algo melhor. Não é o lugar, afinal aqui eu tenho um pássaro, aqui eu tenho um povo trazendo pão, aqui está bom, estou trazendo alimento, estou bebendo da água. E eu coloquei, mas não é o lugar, e sim a confiança na palavra de Deus provedor. Jeová Jireh, aquele que pode prover todas as coisas em nossa vida. Não adianta contar, muitas das vezes contamos com amigos, temos que ter amigos sim, mas o amigo falha. Tu conta com o governo, pior ainda. Tu conta com o político, piorou. Não, conta com Cristo. Conta para Cristo. A Bíblia vai nos informar. Quando for assim, fecha a porta. Entra, fecha a porta do teu quarto e vai orar ao Pai secreto. Que Ele te vê, meu Deus. Ele veio ali lá em cima, Ele sabia exatamente onde colocou, aonde mandar os passos. Glória a Jesus. Jesus. Conhece o teu endereço para te enviar. Glória a Jesus. E Ele, vamos para o Lore, aonde vamos chegar agora? Isso é só para a gente poder entender, chegando ali. Agora ele vai dizer assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Serepta, que é em Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei, eis que eu nova ordem. E a obediência de Elias foi qual? A mesma. Não, a ordem de Deus pode trocar, mas a nossa obediência tem que ser a mesma. Muitas das vezes dá uma ordem assim: eu já fiz isso, Senhor, aqui não dá para ele mais, não é isso que eu queria não. Mas a ordem partiu de Deus novamente. E Elias, que não é bobo, ele já conhecia a primeira. Se ele criou na primeira e fez, ele vai fazer a segunda. E ele vai dizer: então ele habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que ali estava uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água. Coloquei aqui outra ordenância, a mesma obediência, pois se Deus determinou, está determinado. Isaías 14, 29. Isaías 14, 29, aquilo que o Senhor determinou na sua vida. Alguém vai falar: não era certo, não é assim, não era para ser feito, mas se foi mesmo, o Senhor que determinou. Vamos ver lá, quer ver? Isaías 14, 27. 14, 27. Olha lá, vamos ver toda a igreja? Porque o Senhor dos exércitos determinou quem pôs imaginar, e a sua mão estendida, quem pôs a faca ou praga. Ninguém, olha, está entendendo? Está entendendo que aquilo que o Senhor determinou já está determinado. Pode algum juiz falar: não vai dar certo, eu vou revogar, mas não pode ser revogado. E o sacrifício de Cristo não pode ser revogado. Pode tentar fazer alguma coisa aqui no físico para mim, mas aqui dentro, aquilo que o Senhor colocou, a presença do Espírito Santo, ninguém pode tirar. E quando obedecemos essa ordem, seguimos todo o propósito de Deus, porque Deus tem propósito em tudo, irmão. E ele vai dizer aqui: porque se o Senhor dos Exércitos determinou, quem pois invalidará? Se a sua mão está estendida, a mão só não está encolhida, para que não nos possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não nos possa ouvir. Ele nos ouve. Então basta que tu faça igual a Jeremias: clama
a mim, responder-te-ei, oh aleluia, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, oh aleluia. E eu coloquei aqui, o que Deus determinou está determinado. Versículo 10, então se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, ela não tinha o seu provedor. Aí quando alguém tira, hoje em dia o profeta fala, vou te enviar para algum lugar, ele vai dizer assim, não, vai usar aí, né, um pessoal financeiro, pessoal que tem condição. A nossa ótica humana é essa, eu vou levar para algum lugar onde vão poder cuidar, a pessoa vai estar passando num momento bom. Talvez se ele chegasse 2 meses antes, a situação da viúva não era essa aqui, era outra. Mas o Senhor vai levar o Elias ali, a viúva, num momento de escassez, num momento de dificuldade por causa da falta da chuva, não havia comida, estava difícil para um monte, e Deus vai usar uma viúva, porque a ótica de Deus não é a nossa ótica. Lembra quando Deus vai lá, irmão? Lembra quando o profeta vai na casa ali para ungir Davi? Ele vai dizer, não, unge esse é homem bonito, é homem de guerra, é louro, é forte, é grande. Não, tem mais um. Aí tem mais um lá no pasto. Valeu. Pasto pequenininho. Deus está dizendo, é esse. Nós tentaremos enquanto ele não chegar. É isso que Deus está dizendo. A nossa ótica, eu vou enviar um profeta para algum lugar que tenha recurso. Não. Quem providencia o recurso é o Senhor. Mas eu não tenho como fazer, mas o Senhor tem. Mas eu não posso, mas o Senhor pode. Mas eu não faço, mas o Senhor pode. Ele pode. Eu estava ensinando uma faculdade assim, mas está tão difícil, mas tu és filho do rei. Vai orar, buscar, bota no propósito que Deus pode fazer. A nossa ótica não é a ótica de Deus. Às vezes a gente vê de um jeito e fala, não, aqui está certo. Não, aqui vai dar mais certo. Esse caminho aqui não, eu já estou vendo ali, está tudo bonito, está legal, vai fechar certinho. Né, adolescente? Vai fechar certinho, está tudo bom. Não. Deus está dizendo, não é esse caminho não. Aí no caminho de onde tu olha e fala, não, esse caminho aqui é o mais difícil. Mas esse caminho mais difícil é mais valoroso. Aquilo que conquista com dificuldade que dá valor. Aquilo que vem muitas vezes de graça, vai. Mas a salvação, o sacrifício é dada de graça. Glória a Jesus. Bendito é esse Senhor. Glória. Ele chegando ali, ela estava apanhando lenha. Buscar lenha. Ela estava apanhando lenha. Eu fiquei pensando, com tão pouca coisa, a Bíblia vai relatar que era um pouquinho de azeite. Era um punhado de farinha. Mas ela está apanhando o quê? Lenha. Não, mesmo que tu achar que tem pouco, continua buscando lenha. É pequeno. Não vale a pena, ninguém dá valor, continua buscando lenha. Aleluia, porque lenha é para botar no fogo, quanto mais fogo, aleluia. Mas é pequeno, eu só posso fazer isso, eu só posso contribuir assim, eu só faço isso na igreja, eu só posso chegar aqui, mas Deus está vendo, continua botando lenha, vai colocando lenha. E ela estava catando lenha. Eu falei, talvez não era muito, porque o que ela tinha em casa era pouco. Talvez a lenha era mais do que ela tinha em casa, mas ela não deixou de nenhum momento de buscar lenha. A dificuldade estava na casa dela, mas ela continua buscando lenha. A tribulação está grande, mas eu vou buscar lenha. A doença está forte, mas eu vou buscar lenha. É difícil, mas eu vou continuar buscando. Eu saí de casa, foi uma luta, o vizinho falando, ele querendo questionar, e ele falou, não, porque a coisa está virada para lá, está virada para cá. Protege até a tua casa. Eu falei, amigo, se o sente dela não vigiar a minha casa, ninguém toma conta. Falei, eu tenho que ir para o culto. Ele, não, mas eu quero conversar mais. Falei, mas a gente conversa, eu tenho culto para ir. E sabe que esse, irmão, de lá o vizinho, aquele que vai dizer lá na Filadélfia, aqueles da sinagoga que diz que são e não são, porque está na igreja, uma hora fora. Está na igreja, uma hora fora. Aí tu se prepara para vir sentir a presença de Deus está nesse lugar. Eu falei, Senhor, não deixa essa situação me tirar da tua presença. Não deixa tirar o foco que tu preparou para mim. Glória a Jesus. Porque não há quem possa impedir o agir de Deus. Aleluia. E ela está buscando bem. Glória a Jesus. Levítico 6, capítulo 12. Aleluia. Vamos lá para Levítico 6, capítulo 12. Aleluia. Glória. Bendito és o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Lá na lei do holocausto, a lei do holocausto vai dizer assim, na igreja toda, o fogo
que é um povo que ora, as irmãs que oram, elas estão orando ali na frente todo dia. Amanhã eu oro, e de manhã eu oro, e de tarde eu oro, e no outro dia eu oro. Mas já orei, oro. Deus já curou, Deus já salvou, Deus já trabalhou, Deus já te deu, aleluia, Deus já te deu livramento, Deus já te deu escape. E no outro dia, tu continua orando. É aquele que permanece. A Bíblia vai dizer que Ana, aleluia, ela perseverava em orar. Ela não orou um dia e Samuel chegou, ela perseverava em orar. Glória a Jesus. Tinha que perseverar, então é todo dia. E ela está aqui buscando o quê? Lenha. Ela fala, pode ser que acabou as coisas lá em casa, mas eu vou ler além, porque o Jeová Jireh está comigo, aleluia. O Senhor é o meu provedor. O que cabe a mim? Colocar lenha. O que cabe a Deus? Tacar fogo. Glória! O fogo é com ele, a lenha é com a gente. O que pode nós, o que é para nós fazermos, irmão? É para nós. O que dá para fazer no túmulo de Lázaro? Quando chegar ali, o Senhor falou tirar a pedra. O Senhor podia remover a pedra? Podia, era Deus, mas era para o povo remover a pedra. Não era, agora, para chamar Lázaro, para ressuscitar, agora deixa que só eu tenho o poder para fazer comigo. Oh, aleluia, então tudo que você fazer, leva lenha, não deixe. Ah, mas eu estou triste, irmão, tu não sabe como entrou aí, tu não sabe como entrou meu coração, meu também, irmão. Cheguei aqui, fui buscar, falei com a Daiane, estou com uma dor de estômago, já tenho as pernas tremendo, mais a situação agora, mas eu vou deixar de falar o nome de Cristo, eu vou deixar de glorificar o nome do Senhor por isso, jamais. Aleluia. Vou chegar só até no 2, tá? Trazem, peço de avazinho um pouco de água que eu bebo, ela está numa escassez, e ela vai buscar água. 11. E indo ela buscar, ele chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E fez aqui, apanhei 2 cavacos, né, ou graveto, e vou preparar para mim, para que comamos e morramos. Irmão, a situação da viúva não era uma situação boa, mas a provisão de Deus, irmão, Deus provê. Na tua situação que está, irmão, Ele te esconde. O Salmo 27, 5, se eu não me engano, vai dizer que no dia da tua adversidade, Ele te esconderá no seu pavilhão, ou no profundo do teu tabernáculo estará Ele que dormirá sobre uma pedra. Oh, aleluia! Ah, mas tu não entende, não estou passando, eu estou com angústia no meu coração, estou difícil. 46 vai dizer que Deus é o nosso refúgio. Ele é socorro presente na angústia. Pode os mares se mover, pode a terra se mover, mas eu permaneço na rocha de Cristo. O 90 vai dizer que a sombra do Onipotente estamos seguros, oh, aleluia! E habitar nas asas do Onipotente, irmão, não é para qualquer um, é para quem busca, é para quem permanece, é para quem tem presença, é para quem quer buscar, é para quem quer morar no céu. Oh, aleluia! Bendito és o Senhor. Ele vai dizer, um punhado de farinha. Eu fiquei pensando, farinha faz bolo, farinha faz pão, pão é vida. Deus é o pão da vida, a vida está ligada na farinha. Ela tinha, ela tinha só um pouquinho, mas ela tinha pão. Ela não tinha biscoito, ela tinha pão. Ela tinha farinha, ela tinha pão. Eu tenho pouco, mas eu tenho o pão da vida. Eu estou cantando, as provas estão difíceis, irmão. Está difícil para mim, mas tu tem o pão da vida. E quem tem o pão da vida tem tudo. Glória! Lembra daquela outra viúva? Que tu tem em casa? Só um pouquinho de azeite. Um pouco na mão de Deus. Um pouco na mão de Deus. Na minha mão, irmão, talvez é o mesmo. Se tu botar 100 gramas, é 100 gramas. Mas se tu botar uma grama na mão de Cristo, Ele faz. E Ele quer fazer na tua vida, irmão. Multiplicar. Oh, aleluia. Senhor. Um punhado de farinha. Farinha vai falar de massa, vai falar de pão. Vai falar do pão da vida, da palavra. A viúva, ela tinha pouco, mas ela tinha a palavra em casa, no seu coração. Ela tinha ajuda, ela tinha o Espírito Santo. E vai falar. Eu coloquei aqui um punhado de azeite. Um punhado de azeite. Está falando sobre santo. Ela tinha. E quem tem, pode dar. Melhor é receber. Antigamente ficava assim: melhor é receber do que dar. Melhor é dar do que receber. Eu ficava pensando: estou recebendo, né?
azeite, porque ele tem para dar. Glória a Deus. E aqui está te falando, irmão, de um pouquinho de azeite, mais um pouquinho de azeite. No nome de Jeová, irmão. O azeite aqui simbolizando espiritualmente, irmão. A unção do Espírito Santo, um pouco de azeite. Lembra a igreja de Filadélfia? Jesus vai dizer assim, como guardaste a minha palavra. Ela vai dizer assim, tendo pouca força, eis que coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Seja, Tiago 6, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Tendo pouca força, guardaste o pão da vida. Tendo pouca força, guardaste o pão da farinha. Tendo pouca força, guarda a palavra. Ah, eu não tenho que guardar, guarda a palavra. Glória, glória a Deus. É pouco. Às vezes alguém quer ter muito, não, eu quero fazer. Não, eu quero ir para uma missão. Eu quero abrandir o Maracanã inteiro, pregar para um monte, prega para o teu vizinho, prega na escola, prega no ônibus, prega para aluno. Às vezes o plano de Deus é te levar para coisa grande, mas Deus começa com coisas pequenas. E ele vai dizer aqui, irmão, para terminar, um punhado. Ele vai dizer aqui, um punhado de farinha, um pouco de azeite, unção do Espírito Santo, oh aleluia, e completar o milagre. Elias lhe disse, não temas, faz conforme a tua palavra, e a fé. O 13, Elias lhe disse, não temos, faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno, traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. E olha, a fé dessa viúva. O profeta vai lançar uma palavra, não, faz conforme tu falou, mas primeiro traz para mim água, traz para mim um bolo, traz para mim primeiro. E se a viúva, pensando nos dias de hoje, eu já não tem nada, já está difícil para mim, eu vou dar porque bateu na minha porta, mas é Deus com toda a trajetória, todo Tem um que diz assim, se Deus determinou, está determinado, ninguém vai. O que ele ama? Deus hoje decretou vitória para você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está e tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então aquilo que Deus determina na tua vida, quem pode deixar? Ah, mas tem como eu largar? Tem. Se eu deixo, não, eu não quero mais. Eu decido largar. Agora alguém tirar aquilo que o Senhor determinou na sua vida, não tem como. E ela vai dizer, então, a fé dessa mulher, e falar de fé, é outro estudo, né? Certo, meu irmão, que levou para o estudo. Falar de fé é aquilo que tu não está esperando, mas prova do que tu crê. Fé é quando tu vai falar, não tem jeito, aqui não sai, aqui não tem condição, mas eu creio, Deus, que tu tem poder para fazer. Eu tenho um filho que não está no Evangelho, Deus, mas eu tenho certeza, Deus, que tu vai trazer. Isso é fé. Fé é quando tu bota uma criança, meu filho, no muro, quando era pequeno, e ele sem olhar, eu falo, pula filho, pula aqui, e ele naquela confiança da fé, ele e segura, sabe o quê? Porque ele sabe que vai ter um pai para segurar. Nós somos a mesma coisa, se Deus mandou pular, pode pular, que Deus vai te segurar. Glória a Deus. E a fé da viúva, vamos para terminar, Hebreus 10, capítulo 10, 38 e 39. Agora nós vamos ver de quem nós pertencemos. Aí eu vou dizer assim, irmão, mas a minha fé está fraquinha. Como eu vou obter fé? Como obter fé? Ouvindo a palavra. A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra. Então quer escutar, não escuta a palavra. Ora, busca o Senhor, lê a Bíblia, que aí a tua fé vai ampliando. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia vai dizer quando ela chega para tocar, onde ela se? Quem era Jesus? Ela ouviu falar, opa, tem um aí que cura, já tentei de tudo. Então aquela esperança vem no seu coração, a fé vem no coração dela e ela vai dizer, se tão somente tocar, na hora, ela está dizendo, Senhor, lança uma palavra, nem podia. Ela vai até para ele lançar, falando, se eu tocar na hora do vestido de Jesus, eu nem posso, mas eu vou passar na multidão me empurrando contra, e eu indo, e aí multidão empurrando contra, e ela vai tocar na hora de Cristo, já foi cantado aqui. E Jesus vai dizer, de mim saiu virtude. Então, irmão, busque a palavra, que Deus tem virtude para ti. Mas o justo, se ele recuar, a alma não tem prazer. Nós, porém, não somos da
participação no meu reino. Mas nós não somos daquele que se retira. Nós somos daquele que batalhamos. Nós somos daquele que mesmo na dificuldade nós vamos marchar. Nós vamos que mesmo na dificuldade nós vamos enfrentar, vamos dizer, Jeová, está na tua mão. Ah, não é porque merecemos, é pela graça e misericórdia infinita do Senhor, através do seu sacrifício que nos alcançou. Glória a Deus. E Ele então nos alcança. E para terminar, vai dizer o 15: e foi, e fez, ela obedeceu a fé em seu coração que já tinha, e foi, e ela fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele, e em sua casa por muitos dias. 14. Assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, aleluia. O azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor faça chover de novo. O Senhor, através da fé da mulher, do que ela fez, o Senhor falou assim: não vai acabar. Não vai acabar. Tem gente dizendo para tu assim: já acabou. E Deus está falando: não acabou, eu não decretei. Tem gente dizendo assim: vai continuar. E Deus falou: já fechei, vou te transferir para outro lugar. E Ele está dizendo que não acabou a farinha da panela. E eles viveram por muitos dias até que voltou a chover novamente. E vai a conclusão do 16, da certeza do que ele falou: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não voltou, conforme a palavra que o Senhor falara pelo mistério de Elias. Eu coloquei aqui: a ordem já foi dada, a direção e a ordem já foi dada, a atitude de crer e buscar o teu milagre pertence a você. Parte de nós. Ele já decretou, e o que ele decretou está decretado. Ele vai dizer que a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Não vai faltar. Não vai faltar, porque esse aqui é uma palavra inesgotável. É uma fonte, é um manancial. Quanto mais tu tira, mais jorra. Quanto mais tu tira, mais jorra. É que tem gente que deixa de buscar, deixa de... não parou. Lá naquela outra do profeta, a Bíblia vai dizer que o azeite acabou. Não. Vai dizer que o azeite parou, porque acabou os vasos. Mas enquanto tem vaso, tem azeite. Basta que a gente se coloque na posição e fala: Senhor, pode derramar, pode me usar. Eu estou aqui. E falar de azeite, irmão, que vai simbolizar ali o Espírito Santo, a unção. Tem aquele porém que diz que Deus assopra o pavio com fumela. Aí eu vou pensar assim: mas eu estou fraquinho. Tem gente que está cheio. Está com vaso até aqui, mas eu estou tão pouquinho, meu azeite está tão baixinho, mas está fumegando. E o Senhor então ele assopra. Você viu a Bíblia, né? Diz lindo que Deus assopra o pavio que fumega. O negócio é não deixar de buscar farinha. O negócio é não deixar de buscar lenha. O negócio é não deixar de buscar azeite, porque enquanto tu está buscando, Deus vai continuar te enchendo. Essa é a palavra que Deus colocou no meu